Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar todas as ferramentas de correção de imagem. Essas ferramentas elas são utilizadas para remover manchas de pele. Essas manchas podem ser o acne, a espinha, cicatrizes, tá? E até mesmo tatuagem, se for o caso de editar essa imagem para poder remover. Então vamos lá começar. Nesse primeiro exemplo eu tenho aqui um rosto, tem algumas manchas de acne, certo? Algumas bem vermelhas, tá? Mas vamos aqui nos concentrar no grupo de ferramentas de correção. Você vai pressionar a tecla J, né, a letra J, para poder aplicar e exibir essas ferramentas. Então a primeira delas é a ferramenta de recuperação para manchas, né? Ela vai servir para quase todo tipo de correção, mas vamos ver como é que funciona. Então quando você clicar, ele vai te trazer um tamanho de pincel, certo? Então a dica para essa situação aqui, para remover essas manchas do tipo que são pontos, né, redondos, né, eu recomendo que você diminua o tamanho do pincel, tá? Por exemplo, se a mancha de acne, a espinha for um pouco maior, não deixe o tamanho do pincel ser menor do que a ponta da espinha, no caso, né, da acne, né? Sempre deixa passando um pouquinho para poder melhorar a correção. Então o que é que você faz? Você deixa o pincel maior e apenas dá um clique, aguarda o resultado e ele remove a mancha. E é claro que dependendo da situação da imagem, você vai ter mais trabalho, né, mais tempo para poder editar, certo? E aí, dependendo da situação, você pode fazer com um pouco, gastando menos tempo, né? Mas eu recomendo ter paciência, que aí você vai ter um resultado bem bacana. Uma dica interessante quando você for trabalhar essa ferramenta é primeiro você tirar as manchas que são mais avermelhadas, né? As que estão chamam mais atenção. E aí você com calma vai lá aplicando para as outras espinhas, né? As outras acnes, você consegue remover também essa questão, tá? Então aqui é só um exemplo para mostrar como é que funciona. É claro que eu estou aqui tentando ganhar tempo também para mostrar para vocês o resultado. Outro detalhe importante, quando você estiver trabalhando com essa ferramenta, se por acaso houver a necessidade de desfocar, tem outro atalho bem bacana, que é a ferramenta de desfoque, né? Ela não faz parte da correção, mas ela ajuda muito nessa situação, tá? A ferramenta de desfoque, ela tem esse símbolo de uma gota. Então, quando você terminar todo o processo do rosto, você pode usar essa ferramenta, né? Pode ampliar também o tamanho e você pode passar um pouco no rosto para deixar um pouco mais desfocado. Só tomar cuidado para não exagerar assim, muito, né? É só suavemente que você vai utilizar. Vamos agora testar aqui outro estilo de ferramenta. No caso aqui, para essa situação que eu tenho uma imagem, uma cicatriz, né? Ela segue um movimento, né? Então, se eu for utilizar a mesma ferramenta de recuperação para mancha, né? Se eu for clicando, né? Ele vai funcionar, certo? Porém, demora um pouco mais, né? Você tem que ter mais prática para isso. Essa primeira ferramenta que eu estou mostrando para vocês, ela, como eu havia falado, ela resolve muita coisa. No caso aqui, eu estou clicando para tentar fazer a restauração. Mas em algumas situações, você pode fazer o seguinte. Deixa eu desfazer aqui total. Ao invés de você sair clicando, você pode clicar e arrastar, que também funciona, tá? Em alguns casos. Vamos experimentar nessa daqui, né? Então eu clico, seguro e arrasto, né? Quando terminar, você solta, espera ele ver o resultado, né? Pode ser que seja favorável, pode ser que não fique tão legal. Então você tem duas alternativas, clicar ou clicar e arrastar. Vou desfazer de novo. Vamos ver aqui outra ferramenta. A segunda ferramenta é a ferramenta pincel de recuperação. Essa aqui tem quase toda a versão do Photoshop, né? A primeira ela é um pouco mais atualizada. Nesse caso ela faz algo parecido, mas se você ao tentar clicar, ele não vai permitir. Você precisa segurar a tecla Alt, né? Para definir um ponto e pegar aquela imagem como base para poder aplicar nas outras. Então, por exemplo, eu vou segurar o Alt, certo? O ponteiro do mouse muda de forma, eu dou um clique para capturar essa parte da imagem, e aí agora, como eu capturei essa parte, ele vai trazer aquela parte para cá, certo? E aí eu posso aproveitar aquela parte que foi clonada para tentar fazer algum ajuste, né? Eu sempre recomendo você capturar o que está mais próximo. O que está mais próximo você clica, segurando o Alt, e traz aqui para o cantinho. De novo, clico segurando o Alt, traz aqui para o cantinho,
E aí, com também paciência, você vai tentando ajustar lá a imagem, né? Essa imagem, como ela está um pouco mais ampliada, eu consigo ver os traços, né, da pele, né? E aí, para cada ferramenta tem a situação também que pode funcionar ou não. Mas é importante saber treinar e utilizar as duas em diferentes situações, né? Vou desfazer de novo e agora eu vou testar outra ferramenta, tá? Para outra ferramenta, que é a ferramenta de correção, ela parece um pouco com a segunda, mas a forma de modificar ou corrigir é um pouco diferente. Então, olha só. Primeiro eu preciso selecionar, né, fazer o desenho, o contorno da parte da pele, né, ou da imagem que você quer remover. Quando você fizer o contorno, ele vai transformar numa seleção, né? E aí o que é que você vai fazer? Você clica dentro da seleção e arrasta para uma das partes da imagem que esteja perfeita, né, digamos assim. Então cliquei, arrastei e a imagem que está correta vai ser substituída lá pela parte que está com defeito, né, com um erro. E aí eu solto e o resultado pode ser mais satisfatório, né? Lembrando, para tirar a seleção você aperta Ctrl D, tá bom? Então vocês viram que tem várias alternativas, né? Vamos ver aqui outra situação. Nesse caso aqui é uma cicatriz que já está mais cicatrizada no caso, né? Posso utilizar as duas ferramentas anteriores, mas você pode fazer de forma rápida, selecionar, né? Fazer a seleção da mancha e tentar levar para uma parte que seria adequada, né, para substituir a pele. Aperta o Ctrl D e o resultado é bem legal também, tá? Então nós vimos aqui três ferramentas que elas são bem parecidas. As próximas ferramentas, né, no caso, vou pular aqui para olhos vermelhos, porque essa daqui não é interessante nesse momento, tá bom? Mas vamos lá. Ferramenta de olhos vermelhos. Essa ferramenta, ela praticamente remove esse tom vermelho dos olhos, né, que é muito comum em fotografia onde se utiliza flash, né? As mais antigas aparece muito disso. Então olha só como é simples a ferramenta. Você faz uma seleção, né? Clicando e arrastando na parte que está vermelha, né? Você solta e aí ele remove o vermelho do olho. Repetindo de novo, Ctrl Z. Vou ampliar aqui só um pouquinho para vocês compreenderem, tá? Então eu clico, seguro e arrasto e aí ele remove o vermelho. Você também pode fazer apenas clicando, dependendo da qualidade da imagem, né? Então aqui, se eu não quiser clicar e arrastar, eu dou um clique, ele também pode remover. E aí, pessoal, na maioria das fotos que vocês forem trabalhar, certo? Essa questão de corrigir a pele, né, o tom da pele, tirar as manchas, pode acontecer também de você se deparar com a imagem que precisa ser recuperada, certo? E tudo que eu expliquei aqui dessas ferramentas de recuperar também funciona para esse tipo de imagem, né? Fazer a restauração da fotografia. E é a mesma ideia das ferramentas. Você já sabe que tem várias delas porque podem ser utilizadas, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a primeira, ferramenta de recuperação para manchas, né? Então, se você clicar num ponto que você quer corrigir, vai funcionar também, certo? Então, é claro que esse tipo de imagem requer um pouco mais de detalhes, né? E aí eu recomendo vocês utilizarem as ferramentas que são adequadas para poder também recuperar, tá? Então, esse estilo de imagem é um tipo de trabalho, né, que talvez seja o mais remunerado nessa questão de restauração de imagem, tá bom? Então, poderia aqui restaurar essa foto todinha com as ferramentas que eu mostrei para vocês, tá? Leva tempo, mas você pode se especializar principalmente nessa área de restauração, tá bom? Outra situação. No caso, imagine que aqui seja um sinal que o cliente quer remover da fotografia, né? Também serve da mesma coisa. É só usar as ferramentas que vocês viram agora há pouco, né, que ele vai remover. Outro exemplo bem comum é a remoção de tatuagem, né, que também poderia ser um sinal, né, que é um ponto mais escuro ou colorido, né? E aí, no caso, dependendo do que você vai fazer, eu vou escolher agora para tirar essa tatuagem a ferramenta de correção, tá? Que assim, particularmente eu acredito que ela seja mais prática e rápida. Então eu seleciono o que eu quero remover, né? Substituir por outra imagem, clico e arrasto para um canto que queira pegar aquela cor, aquele tom de pele. Quando eu soltar, né, clico fora o Ctrl D
e aí eu consigo remover tatuagem também. Então vejam que estou mostrando várias situações de remoção, né, de elementos que possam estar na pele do personagem, né? E aí, de toda forma, essas ferramentas trabalham exatamente com esse significado e sentido, tá? Não se prendam apenas à questão de corrigir tons de pele, nessas coisas que foram vistas nessa aula, mas você pode também fazer isso com as imagens, né? Você pode, por exemplo, pegar uma nuvem que está no céu, selecionar e tirar aquela nuvem, colocando numa parte que está outra parte azul, tá bom? Então, espero que vocês possam ter entendido todas essas ferramentas, né? O propósito dela, sim, é corrigir, né, o que está possivelmente com defeito, tá? Mas vale que você, assim, a observação que vocês testarem bastante esses recursos, essas ferramentas e ver qual é que é mais interessante para vocês, tá bom? Bom, até no próximo vídeo. Até mais.